Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Meus irmãos, nosso tema de hoje nos exige maturidade espiritual. E nós afirmamos isso, pois é um tema que vai nos levar a reflexões profundas sobre o que nós estamos vivendo nesse momento e o que nós estamos efetivamente buscando para as nossas vidas da agora para frente. Nós, há poucos dias, começamos o ano. Já se foi mais da metade do mês de janeiro. Como passou rápido. E há menos de 2 semanas atrás, todos nós estávamos fazendo planos, propósitos, objetivos para esse ano. O que nós vamos fazer? Quais serão as conquistas que nós vamos buscar para a nossa vida? E no início do ano de 1980, em Uberaba, fizeram uma entrevista com Chico Xavier. E perguntaram para o Chico qual seria a mensagem que ele daria para os espíritas do Brasil todo para um ano novo, aquele ano que estava se iniciando. E Chico disse que a melhor mensagem que ele poderia dar para os espíritas estava no livro Fonte Viva, uma lição de número 103, que se titulava Esperar e Alcançar. E aí, quando eu vi essa entrevista dele, o que eu fiz? Fui lá no livro e fui ler a lição. E é muito interessante porque, de uma forma subliminar, Emmanuel, que é o autor espiritual do livro, nos fala de como nós precisamos olhar para o nosso futuro. De como nós devemos nos observar e, evidentemente, trilhar esse caminho para esse futuro. E sabendo esperar, mas alcançar. E aí, a gente começa, então, olhando o ponto em que nós estamos inseridos. Qual é o nosso contexto? Ora, nós sabemos que o universo, ele se manifesta através de ciclos. Um dia é um ciclo, uma semana é um ciclo, um mês é um ciclo, um ano é um ciclo, um século é um ciclo, e assim por diante. Uma encarnação é um ciclo, e assim por diante. E quando a gente vai lá em Eclesiastes, no capítulo 3, lá nos fala o seguinte: há tempo para tudo dentro dos ciclos. Dentro dos ciclos há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. E quando a gente olha diante das vontades, dos desejos, né, dos objetivos que a gente quer buscar no ano, a gente fica imaginando nesse ciclo que se inicia, o que será que vai vir para nós? E aí a gente faz um monte de planos, mas aí a gente precisa lembrar que existe o tempo de Deus. E nesse tempo de Deus existe o nascer, o morrer, o plantar, o colher, o sorrir, o chorar. Qual que é o grande problema? Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Como é difícil a gente saber concatenar, conjugar o tempo de Deus com a nossa vontade. E aí Emmanuel nos chama a atenção, pois nós somos filhos de Deus. E vem o Espiritismo e afirma de forma categórica que, apesar de estarmos submetidos à vontade divina, ao tempo de Deus, para realizarmos os nossos propósitos, nós somos construtores do nosso amanhã. Então, nós precisamos construir o nosso amanhã dentro da vontade de Deus e, evidentemente, buscando realizar a nossa vontade. E aí a gente vai vendo que às vezes é uma equação difícil de fechar. Porque às vezes o que a gente precisa, nesse momento a gente não está tendo. Às vezes em outro momento, algo que a gente não precisa, a gente tem. E aí é muito interessante porque
nós temos sempre a necessidade, ou buscamos sempre a possibilidade de fazer uma previsão futura. Seria tão mais fácil se a gente pudesse prever o futuro, o que viria para acontecer para nós. Só a gente sabe que é difícil prever o futuro. Ainda mais, e Emmanuel chama a nossa atenção nesse aspecto, ainda mais quando nós estamos vivendo um período de transição planetária. Todos nós espíritas, né, sabemos que no momento de transição planetária existem muitas variáveis de processos profundos, principalmente de caracteres espirituais. Hoje, nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, adentrando a um mundo de regeneração. E Emmanuel nos deixa muito claro, Allan Kardec nos deixa muito claro que o mundo de regeneração é um mundo de transição. Muitos de nós espíritas achamos que o mundo de transição é um mundo de absoluta felicidade. E não é. Esse é o mundo ditoso. É aquele que vem depois do mundo de regeneração. Então, nós estamos saindo de provas e expiações, aprendizados, prova, testes, aprendizados. Vamos entrar num processo de transição da regeneração planetária, para aí sim vivermos a plenitude de um mundo ditoso. Felicidade, paz, harmonia, onde tudo de bom acontece. Então, o que nós precisamos entender dessa área ou dessa era que nós estamos entrando? Que o planeta está entrando, que é um planeta de regeneração. Estamos vivendo um processo como se fosse uma recuperação cirúrgica. Viemos adoecidos moralmente falando, através dos ensinamentos de Jesus, estamos buscando a nossa requalificação, ou melhor, a nossa transformação moral, e vamos entrar num mundo onde nós vamos ser efetivamente testados se fizemos ou não o que Jesus nos pediu. Então, o mundo de regeneração é uma espécie de convalescência moral. É onde nós vamos fazer validar aquilo que a gente acha tão lindo, que é exatamente o Evangelho. Porque o Evangelho não é um livro para ler. O Evangelho é uma filosofia de vida para viver. Jesus não é um ser para ser adorado. Jesus é um ser para ser imitado, tanto que ele é o nosso guia e modelo. E é exatamente nesse período de regeneração que nós já estamos vivendo, estamos adentrando, que nós vamos começar a validar a realidade da nossa transformação moral. Eu gosto muito do espiritismo, eu adoro dar cesta básica, fazer sopa, tomar um passe, ir lá dar o passe, é lindo. Mas como que eu me porto lá fora? Como é a minha postura moral diante dos meus irmãos, da minha família, da minha sociedade, no meu trabalho? É essa validação que Emmanuel e Chico, por consequência, nos fala que nós vamos cada vez mais viver de forma intensa no novo ano. De 1980 para 2025, nós temos aí 45 anos. Como é que nós vamos viver isso? E aí, meus irmãos, é muito interessante, a gente não pode esquecer de olhar qual é a maior característica de um ciclo de transição como um planeta de regeneração. Qual é aquilo que vai estar mais presente, mais vivo em tudo da nossa vida? Profundas mudanças. Em tudo. Como é difícil. Como nós temos dificuldade com mudanças. Como nós gostamos da coisa estabilizada, daquilo que a gente já conhece, que a gente já sabe. E aí a espiritualidade superior fala que realmente as mudanças serão profundas, em todos os aspectos. Sociológicos, financeiros, tecnológicos, amorosos, até o amor vai mudar. Emmanuel nos explica isso. Porque cada vez mais a forma de amar vai estar muito mais na atitude, na ação, do que na palavra. Eu te amo. É tão fácil falar.
Mas a validação do eu te amo vai ter que ser na atitude. E aí, meus irmãos, é muito interessante porque a gente olha para o mundo e fala assim, nossa, Luiz, mas está muito complicado. Porque parece que o planeta está cada dia pior, parece que cada dia está mais trevoso, mais violento, mais bélico, mais agressivo. Está complicado. Como é que vai ser isso? De uma forma equivocada, a gente acha que nós estamos à deriva. É como um barco que está no meio do mar, que não tem comando. Aí vem de novo a espiritualidade superior e nos fala que o controle da evolução terrena do nosso orbe e de todos os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão vivendo essa experiência está nas mãos dos espíritos superiores. Observem só, dos espíritos superiores. E exatamente por esses espíritos superiores saberem para onde esse barco vai, e esse barco vai evoluir, apesar de muitos às vezes achar que não, ele vai evoluir por quê? Porque nós temos uma liberdade vigiada. O nosso livre-arbítrio, ele é relativo, ele não é absoluto. Eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Por quê? Porque o interesse da coletividade encarnada e desencarnada, o interesse da coletividade espiritual de um sistema solar como o nosso, que envolve muitos planetas, não pode depender de uma única vontade de um ser humano encarnado. Então, de uma forma equivocada, a gente imagina, nossa, pode ser que estoure uma terceira guerra. Hoje, os arsenais nucleares que existem, eles são suficientes para destruir a Terra 100 vezes. Basta apertar o botão e a Terra se desfaz. Só que se isso ocorresse, não seria só a Terra que se desfaria. Todo o sistema solar, nós e os 7 planetas, mais o Sol, se desfaria. Será que a espiritualidade superior, que levou bilhões de anos construindo esse sistema solar, colocaria o futuro de toda essa colossal estrutura na mão de um indivíduo? Nós precisamos fazer essas perguntas. Então, é uma ilusão nossa, muitas vezes, acreditar que o único indivíduo encarnado, um homem poderoso, presidente de um país, e que tem isso, e que tem aquilo, e tem essas armas atômicas e tudo mais e tal, tem um poder supremo sobre o nosso planeta, sobre a nossa evolução espiritual. Não tem. Não tem. Ah, você fala assim, mas Luiz, é possível, porque as quantidades de bombas atômicas que existem, basta apertar um botão e a coisa... O problema é que na hora em que existe uma diferença muito grande entre a quantidade de artefatos atômicos existem, capazes de realmente detonar o nosso planeta, e eles serem efetivamente explosivos. Na hora de explodir, a molinha não funciona, dá uma dor de barriga no indivíduo que vai fazer isso. Alguma coisa a espiritualidade superior faz para que esse desatino não ocorra. Então nós precisamos entender isso. E é interessante porque a gente está cheio de casos aí que muitas vezes a gente percebe que realmente é isso que acontece no nosso planeta. Porque isso já aconteceu várias vezes. Vocês querem ver? Vamos lembrar de alguns homens poderosíssimos. Alexandre o Grande, poderosíssimo imperador. Aonde que ele está? Aonde que está Júlio César, imperador de Roma, de todo o universo planetário que existia na época dele? Aonde que ele está? Aonde está Adolf Hitler, que por muitos anos, né, aterrorizou o planeta? Joseph Stalin. Aonde estará Donald Trump, que vai assumir a presidência dos Estados Unidos semana que vem, daqui a 30 anos? Todos passam, todos passaram, todos passarão. E aí, qualquer dirigente, qualquer presidente, que já foi, que é, ou que vai ser, pode ter o maior poder do mundo, mas não tem poder sobre o nosso futuro. Então, isso faz com que nós tenhamos a reflexão de que, olha,
Então eu não posso apostar que o planeta vai acabar. Então eu tenho que apostar na minha evolução. Porque muitas vezes nós somos influenciados de uma forma negativa, que o mundo está tão difícil, que as coisas estão muito complicadas, e o que adianta eu ser uma pessoa caridosa, bondosa, amorosa, fraterna? Olha como é que está o mundo. E nós vamos deixando realmente isso nos contaminar. E aí nós não podemos esquecer que estamos e vamos viver um momento de regeneração. E qual é a maior característica do mundo de regeneração? A renovação. O que é renovar? O que é uma renovação? É uma nova ação. É uma nova ação. Então nós vamos precisar criar novos processos dentro de nós para que nós possamos acompanhar esse processo de transformação. Um dos grandes problemas que nós vivemos é que a gente pensa assim, eu tenho essa dificuldade, olha, isso aí é muito difícil, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não dá mais tempo. Não está dando mais tempo. Os problemas, as dificuldades, as limitações que nós vivemos hoje, elas precisam ser encaradas com maturidade espiritual, porque é hoje que nós estamos tendo a grande oportunidade de fazer a renovação que realmente nos exige esse momento. Então, o que acontece? Qual que é o grande problema? Nós temos uma profunda tendência psicológica à estabilização. Como a gente gosta de uma zona de conforto. Como a gente gosta de estar numa situação que a gente não precisa mudar. Tá difícil, mas deixa assim. Não mexe muito, não. A gente gosta da zona de conforto. Por quê? Porque nós gostamos de controle. Como a gente gosta de controlar a nossa vida. Como a gente gosta de controlar a vida do outro. Percebem? E é exatamente o abalo dessas estruturas, desses hábitos milenares que nós estamos trazendo, que nesse período vai ser realmente provocado. Então nós precisamos olhar para nós e falar, olha, foi muito bom até hoje, só que da agora para frente eu preciso pensar maior. Eu preciso pensar fora da casinha. Não, eu vou lá para o centro espírita, porque lá eu faço as minhas orações, porque lá eu estou protegido. Ora, quem nos protege na realidade não é a casa espírita. Quem nos protege na realidade é o nosso sentimento que faz nós pensarmos, falarmos e agirmos conforme os ensinamentos de Jesus. Então é a nossa transformação moral que nos garante, seja onde quer que seja nesse planeta, a capacidade de nós estarmos antenados com essa capacidade de transformação. Então, nós muitas vezes insistimos na questão da inércia, quando o convite do planeta de regeneração é renovar. O que você insiste em manter na sua vida? Faça uma reflexão. Nossa, Luiz, tem umas coisas que é difícil mudar, eu não consigo, mas é exatamente essa lição que nós temos que buscar. Porque é isso que o mundo de regeneração está trazendo para nós. É buscando abalar essas estruturas, e essas estruturas precisam ser abaladas para que nós possamos ampliar o nosso horizonte de pensar, de sentir e de agir. Então, 2025 está começando. Já se passaram 15 dias, mas ainda tem aí 11 meses e 15 dias pela frente. Qual será a nossa capacidade de renovação? O que nós vamos fazer em 2025? Renovar ou estagnar? E passar rápido. Como passar rápido? E aí, a hora que a gente percebe, esse processo ele está acontecendo cada vez mais intenso. E de uma forma equivocada, muitas vezes a gente acha que esse processo de renovação vai ser de fora para dentro. A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo hoje no processo do ecossistema, né, ambiental do planeta. Queimadas tremendas, né, chuvas torrenciais. Né? Estava vendo uma reportagem incrível
Nesse começo de ano, choveu 200 milímetros no deserto do Saara. Morreram 1.400 pessoas no Marrocos e países adjacentes, porque nunca se viu tanta chuva no deserto do Saara. Aí a gente pensa assim, mas é claro, o ser humano está agredindo a natureza está devolvendo. Em parte isso é verdade, porque o planeta também está em transformação. Mas a maior transformação, segundo o próprio Allan Kardec, ela não é de fora, ela é de dentro do ser, essa que existe. Então, o que nós precisamos entender? Que se a Terra está trazendo esses processos de transformação, e isso às vezes nos assusta, a gente pensa, não tem solução. A coisa está muito difícil, esse planeta não tem solução. Mas a gente esquece o tanto que a gente já evoluiu. E a gente sabe o quanto, e a doutrina espírita nos explica isso, o quanto que é importante nós sermos otimistas. O quanto que é importante a gente compreender as coisas boas que já desenvolvemos e os nossos potenciais. Porque são exatamente os nossos potenciais que vai nos dar força para a gente seguir adiante. Vamos fazer aqui rapidamente, só uma reflexão de como a humanidade já se desenvolveu. Vamos lembrar, há 2.000 anos atrás, né, mais ou menos, né, os fenícios cegavam os seus escravos para eles não fugirem. Famílias do alto clero, né, famílias abastadas, que tinham bom gosto, tinham casas lindas, né, ornamentadas, lindos quadros, lindas esculturas, cegavam uma criança de 5 anos porque ele era escravo para ele não fugir. Olha só. Na época de Jesus, era comum a mulher adúltera ir para a praça e apedrejá-la. Mas não temos notícia de nenhum adúltero sendo apedrejado. Interessante isso, né? Então, nós vamos percebendo que as coisas estão se modificaram muito moralmente falando. No livro Há 2.000 anos, né, Chico, através de Emmanuel, nos conta de um jantar que Publio Lentulus recebeu com a esposa Lívia de Pilatos, em que a grande diversão do jantar eram 2 gladiadores lutando até que um matasse o outro. E você jantando ali e eles se matando. Aí Lívia pede, por favor, eu quero sair disso aqui. 2.000 anos, não é muito tempo. Não é muito tempo. Aí, século XVIII, chega o iluminismo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Já começa a mudar bastante a questão da moralidade no nosso planeta. E o que muda realmente é quando Jesus fala de amor, de perdão, de tolerância, de fraternidade. E aí, realmente, a renovação começou. Então, nós vamos percebendo, né, que nós vivemos em sociedades aqui no nosso planeta e cada sociedade é um misto de luz e sombra. Não existe nenhuma sociedade, não existe nenhum país, não existe nenhuma região do nosso planeta que é 100% trevas, 100% luz. Não. E aí é uma escolha. Qual é o lado que nós estamos escolhendo? Não, Luiz, eu sou espírita. Eu escolho o lado da luz. Legal. Como é que você se porta quando você é agredido, humilhado? Como é que você se porta diante das dificuldades? Qual o tamanho da sua revolta diante daqueles objetivos que você não alcança? Como é que você está lidando com a dor da sua doença ou de alguém que você ama? Porque esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque as trevas, quando a gente pensa de trevas, a gente pensa de coisas absurdas, né? Guerras. Não. O nosso padrão de vida, a forma, o nosso universo é um universo diferente de muitos universos que existem aí. As nossas trevas são trevas diferentes de muitas pessoas que existem no nosso planeta. Para pensar. Quais são as suas trevas? Quais são as trevas que você precisa iluminar para você se transformar num ser humano melhor, moralmente falando? É interessante, né? Ah, Luiz, eu tenho uma dificuldade, eu sou nervoso, eu sou agressivo, eu sou violento, eu sou... Enfim, eu tenho muitas mazelas morais. Muito bem. Mas então,
Nós precisamos entender que é exatamente essas trevas que nós carregamos dentro de nós que nós precisamos iluminar. E todo esse processo de renovação que está acontecendo em volta de nós é exatamente para que nós possamos acender a luz cada vez mais. Então nós vamos percebendo que o nosso planeta não está mergulhado em trevas, muito pelo contrário. Ele está cada vez mais mergulhado em luz. O problema é nós darmos conta de entender essa luz que está chegando para nós. Porque a gente acha que ter a luz na nossa vida é ter os nossos problemas resolvidos. É não passarmos nenhum tipo de necessidade, nenhum tipo de vicissitude, nenhum tipo de dor. E esse não é o aprendizado. O aprendizado é nós sabemos o quanto podemos ser fraternos, o quanto podemos consolar, o quanto podemos ajudar, o quanto podemos perdoar, o quanto podemos pacificar. É essa luz que nós temos que buscar nesses novos tempos que estão chegando. Porque os tempos serão, sim, desafiadores. Então nós precisamos de ter muita maturidade com relação a esse processo do futuro que está chegando. E aí a gente pensa assim, o Espiritismo consegue prever o futuro? Não. Claro que não. Mas ele consegue nos apontar um caminho. Então, se nós queremos buscar a luz e existe algo que nos aponta o caminho, fica bem mais prático para que nós possamos realmente fazer a renovação em nós que nós precisamos. Muito bem. Lá no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, Emmanuel nos fala o seguinte: a nova era que chega, essa que nós já estamos vivendo, será de uma civilização em que predomina o interesse do espírito. Aí nós espíritas, então nós estamos no caminho certo. Essa era que está chegando vai predominar o interesse do espírito. Mas só que muitas vezes, muitos indivíduos entendem essa verdade de uma forma absolutamente equivocada. Então, o espírito precisa preponderar sobre a matéria. Não é isso que Emmanuel está nos falando. Se eu preciso evoluir espiritualmente, vou largar a minha família, vou largar tudo que existe no mundo, todas as questões materiais, vou para dentro de uma caverna e vou me trabalhar espiritualmente. Não é isso que Emmanuel está falando. O que Emmanuel está nos falando? Que o interesse do espírito não é abrir mão das conquistas materiais. Olha só, evolução não é destruir o que já foi construído, mas aperfeiçoá-lo. Que muitas vezes a gente fala muito da questão da materialidade, ou a matéria, o apego à matéria e tal, é um problema? É. Mas a matéria também tem a sua validade, o seu valor, o seu tesouro. O avanço tecnológico é muito importante. Então, nessa nova era que está vindo, o que Emmanuel está falando? Não é evolução material ou evolução espiritual. É evolução material e evolução espiritual. Vocês querem ver como que Emmanuel tem razão? Se você ganhar hoje 100 milhões de reais na Mega Sena, qual vai ser o padrão moral seu? Você vai continuar sendo aquela pessoa que você queria tanto, ser humilde, ser bondoso, ser caridoso? Ou você vai se transformar? Hoje eu me tornei uma pessoa poderosa. Serei o presidente de um país, um governador, o chefe de uma empresa grande. Como é que você vai se portar moralmente? É isso que Emmanuel está chamando a nossa atenção. Porque nós precisamos entender que nós vamos validar a nossa melhoria moral tendo poder, tendo força, tendo realmente tudo que a materialidade e a evolução tecnológica pode nos dar, mas utilizando tudo isso para o bem. Mas como a gente se modifica quando a gente tem poder? Quando a gente tem força?
como a gente quer que os outros nos respeitem, como a gente gosta que os outros olhem para nós e falem, ó, esse é poderoso, tem que ter cuidado. Cuidado como você fala com ele. Percebe? Então seremos testados. Nós seremos testados. Então, o que nós devemos, vamos voltando para o início do nosso tema, então o que nós devemos esperar para alcançar em 2025? O que é esse esperar e alcançar que Emmanuel nos fala? Ora, não é uma espera de inação. Aquela espera que a gente senta, cruza os braços e vamos esperar o que Deus manda. Não é isso. Nunca foi, nunca será. Nunca foi, nunca será. E para alcançar, nós precisamos nos esforçar. Ninguém alcança alguma coisa sem se esforçar. Você está sabendo esperar? E você está sabendo alcançar? O que você vai fazer para 2025? Cuidado, porque a possibilidade de você repetir o que você fez em 24 é muito grande. E isso não é você, somos todos nós. E aí, por isso que a gente fala que realmente esperar é persistir, e persistir exige muito esforço. Mas é um esperar seguindo, andando, caminhando, aprimorando, estudando, avançando. Esse é o esperar. E é fazendo esse processo que nós vamos cada vez mais alcançando. Luiz, vamos trazer esse raciocínio da lição para a nossa vida atual? De uma forma prática, vamos praticar. Vamos ver o que eu posso, então, de uma forma bem prática, aplicar esse esperar e alcançar na minha vida. Explica, para poder de forma prática. Explica o que Emmanuel quer nos dar de forma prática na nossa vida. Nós teríamos aqui vários pontos de posicionamentos, de comportamento que nós poderíamos trazer na nossa vida. Mas eu vou falar só de 2, porque o nosso tempo já está quase acabando. Qual que é o primeiro? A nossa querida irmã nos falou aqui. Sem dúvida nenhuma que é a virtude da paciência, porque ela é fundamental para a gente alcançar os nossos propósitos. Só que a gente fala assim, nós precisamos ter paciência. Você tem que ter paciência, você tem que ter calma, tem que esperar, e assim, tudo mais e tal. Mas é muito mais do que isso. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar esse comportamento paciencioso em você, você está ao mesmo tempo combatendo um dos maiores males mentais que a humanidade vive hoje. Qual? A ansiedade. Por não termos paciência, nos tornamos ansiosos. E como que eu faço para lidar com essa ansiedade, Luiz? Como é que eu faço para ter uma paciência? É simples. Se você tiver a disciplina e souber esperar para alcançar, você vai olhar para cada dia e vai viver um dia de cada vez. Amanhã é sexta-feira? O que eu tenho para fazer amanhã que está ao meu alcance nesse momento? Meu Deus, tem uma conta que vai vencer semana que vem. Meu pai, nossa, viajou, eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu tenho umas dívidas para pagar, não sei o que e tal. Amanhã, a hora que o dia começar e o dia terminar, o que você pode fazer? Um dia de cada vez. Esse é o saber esperar para alcançar. Porque dentro daquele dia, o que você precisa para poder enfrentar e vencer as suas adversidades, não tenha dúvida, vai acontecer. É isso que nós precisamos compreender. Que nós estamos num processo inseridos em que a bondade divina conspira ao nosso favor. O problema é que nós muitas vezes nadamos contra essa correnteza, dificultando algo que, se a gente deixasse levar, aconteceria sem problema nenhum. Esse é um. Para ter a paciência para poder esperar, para evitar principalmente a ansiedade. Porque quando você deságua no buraco da ansiedade, meu querido, aí o problema vai ficar cada vez maior. E um outro ponto que é muito interessante, que a gente precisa analisar, todos nós precisamos analisar, é a questão da virtude da autoaceitação. Você se aceita? Interessante isso, né? Muitas vezes a gente nem pensa nisso, né? Por quê?
Porque a gente sabe que a gente precisa mudar. Mas a autoaceitação existe um paradoxo. Você só consegue mudar quando você se aceita. Eu quero deixar de ser orgulhoso. Você só vai conseguir deixar de ser orgulhoso o dia que se aceitar que você é. Eu quero deixar de ser egoísta. Você só vai deixar de ser egoísta o dia que se aceitar que você é egoísta. Então é um paradoxo, é muito interessante. Então, quando eu não me aceito, ou seja, eu não aceito que eu sou egoísta, eu não aceito que eu sou arrogante, orgulhoso, eu sou o meu pior inimigo. Por quê? Porque eu crio dentro de mim um padrão psicológico altamente destrutivo. É mais ou menos assim. E aí cada um acha o seu quadrado. O sujeito fala assim: porque eu não tenho o corpo que eu quero, eu não aceito o corpo que eu tenho. Porque eu não tenho a família que eu quero, eu não aceito a família que eu tenho. Porque eu não tenho o casamento que eu quero ter, eu não aceito o casamento que eu tenho. Porque eu não tenho a vida que eu quero ter, eu não aceito a vida que eu tenho. Essa inaceitação faz com que nós não saiamos do lugar. Quantas coisas que nós não aceitamos na nossa vida, e aí nós estamos num planeta de regeneração que está trazendo cada vez mais mudança para nós, exigindo, impondo a nós essa renovação, e nós apegados nessa inaceitação. Dificultando o quê? O esperar para alcançar. O que você não aceita em você? Percebe? É por isso que eu falei para vocês, meus queridos irmãos, que nós precisamos ter muita maturidade espiritual para lidar com esse tema, porque ele é uma realidade absoluta. Absoluta. Então, quando a gente não aceita esse passado no nosso presente, a gente sofre muito, muito, profundamente. E esse passado, essa inaceitação precisa ser perdoada, compreendida. Senão, ele inviabiliza o nosso presente e destrói o nosso futuro. Percebe? E nós temos tudo para ser felizes. Nós temos tudo para sermos plenos. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para efetivamente nós realizarmos aquilo que nós queremos em 2025. Mas precisamos estar de coração e mente abertos para essa renovação que está para chegar na nossa vida, que já está existindo na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos fazer a reflexão sobre o que a gente quer esperar para alcançar em 2025. E vai passar rápido, muito rápido. Não tenhamos dúvida disso. E aí, a gente precisa, então, fazer aquela velha e importante pergunta para nós mesmos: qual é o padrão de renovação que efetivamente nós vamos adotar na nossa vida em 2025? Emmanuel tinha razão. Somos construtores do nosso amanhã. A pergunta é: o que nós vamos fazer? Construir ou destruir o futuro que nos espera? É uma escolha. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença de todos. Um grande beijo no coração, uma boa noite e muito obrigado.